Show. Pronto. Pronto, pessoal, vamos então começar o nosso aulão. Eu vou responder com vocês aqui 8 questões da banca DPZEC, eu acho que é assim que chama, né? Essa banca do concurso da Unifap. Não estamos com turma aberta específica para esse concurso, não. A gente vai ter esses aulões aqui ao longo dos meses, desses próximos meses de preparação, mas não temos turma específica, porque são pouquíssimas questões disponíveis da banca. Mas vamos aproveitar as pouquíssimas e resolvê-las para a gente entender melhor. Essa primeira questão, vê que ela traz um texto grande para te perturbar a mente. Já vou te dar logo um bizu. Para de ser doido. Tu não vai fazer a leitura deste primeiro texto e depois tu vai para a questão. Abre tua prova e a primeira coisa que tu vai fazer é ir direto para a primeira questão. Se precisar fazer a leitura, aí você volta, porque o costume do concurseiro é abre a prova, tem lá um texto imenso, lê o texto tudinho, quando chega na questão já esqueceu o que o texto dizia. E é isso que a gente não quer. Então, olha, a primeira questão diz assim: no quadrinho acima, o humor é um dos efeitos da sequência das imagens. Neste caso, é correto afirmar que o efeito humorístico, então a graça da tirinha, onde é que está a graça? E eu falo uma coisa para vocês, não é porque eu sou professora de português, não, mas eu achei graça. Eu ri. Eu falei, não sei se vocês riram, porque os meus alunos do ensino médio, eles nunca riram. Eles dizem assim, professora, eu não achei graça. Eu pergunto, qual é a graça da tirinha? Eles respondem, não tem graça. Mas vamos ver se vocês encontram graça aqui. Olha, vê que a gente tem um vaqueiro que chama, acho que é. Ó, tu riu? Então, o vaqueiro vai e laça o chifre do boi. Laça lá o chifre da Tiane, que parece que ela levou o chifre de novo do safadão, né? Aí vai lá, lança o coisa no chifre do boi. De um lado. Aí na segunda tirinha, vê que essa aqui é a primeira. Na segunda tirinha, ele laça no outro boi. É um de vocês, entendeu? Já que é a Tiane de um lado, o outro boi é vocês. Aí laça no chifre do outro boi. Depois que ele laça nos dois chifres, ele ata a rede dele e se deita. Qual é a graça? A graça é essa, gente. É que ele laçou os bois, o chifre dos bois para atar a rede dele. Isso é muito engraçado. Para, gente, por favor, eu achei graça. É muito engraçado. Aí ele fala, cadê a graça? A graça está onde? Aí ele fala, o vaqueiro conseguir laçar 2 animais em sequência, causando surpresa no leitor. Ele laçar 2 animais é engraçado? Um só mostra que ele tem habilidade. B, os animais não esboçarem qualquer reação ao serem laçados. Também não tem graça nisso, não é por causa da cara do boi. E eles esboçam sim reação. Olha como esse boi aqui tá mais, ó, tá se afastando. Haver o elemento da surpresa causada pela ação do vaqueiro de fazer dos animais laçados a base para deitar e dormir numa rede. Gabarito letra C. A graça está nessa surpresa, porque ele laça e a gente pensa que ele vai fazer qualquer outra coisa, menos atar uma rede para dormir. Então, isso é uma questão de interpretação de tirinhas, de charges. É muito importante saber isso aqui. Parece fácil, mas tem muita gente que erra. Olha a letra D viaja. A graça está na cerca, que aparece parcialmente no primeiro quadrinho e depois ela some. Olha que engraçado é a cerca que está num e depois não está no outro. Muito engraçado. Não aparecer ninguém para questionar a ação surpreendente do vaqueiro. Não, a gente não está nem aí porque não apareceu ninguém. A gente achou engraçado porque ele ata a rede para dormir. Essa é a graça. Para quem não achou graça, porque vocês que são os boi aqui da história, iguais aos meus alunos. Eu sempre falo para eles, como que não tem graça nessa tirinha imundo? Quem acertou a primeira questão, vocês sabem dar foguinho? Sabe soltar assim? Não é foguinho, né? É confete. Joga esse confetinho aí, joga esse confetinho para alegrar minha tarde. Pronto. Todo mundo acertou. O Matheus, que tem 18 anos, acertou também? Se tu já foste meu aluno na escola, agora tu vai entender por que que tem graça na tirinha. Bora para a segunda questão. A segunda questão é legal. Olha, observe uma coisa importante sobre essa banca. O português pode ser muito complexo, mas essa banca específica te explica o que ela quer.
além de te pedir a alternativa correta, ela te explica o que de fato ela quer. Como assim, professora? Olha o que ele diz. Assinale, porque a questão está bem aqui, ó. Assinale abaixo a alternativa que apresenta a ordem correta de sentido denotativo e conotativo. Cara, é DPZEC, é a banca DPZEC, acho que é assim. É a banca da Unifap. Você chega na hora da prova. Você vai lembrar o que é denotativo e conotativo? Ai, meu Deus, eu esqueci, eu não estudei. Mas a banca te diz lá em cima. Na linguagem oral e na escrita, a denotação, ou seja, o sentido denotativo, é o emprego de uma palavra ou expressão em seu sentido próprio. Panela, sentido denotativo. Que é a panela? É aquilo que a gente usa para fazer comida, é o sentido dela. Estrela, o que é estrela? Estrela é aquela. Como é o nome, meu Deus? Vocês aí que sabem essa parte de ciências? Estrela é aquela estrela que vive lá no céu, que está lá no céu bonitinha, aquela que cai às vezes, aquela maravilhosa. Aí, quando eu digo assim, é o sentido denotativo, é o sentido real dela. Mas quando eu digo assim, ego, eu bati a cabeça e vi estrelinhas, ela está no seu sentido real? Não. Ela está no seu sentido figurado, ela está no seu sentido conotativo. Então, o denotativo é o sentido real e o conotativo é o figurado. Então, olha, a conotação é a utilização da palavra ou expressão com um significado mais amplo, podendo ter vários sentidos, incluindo o valor literário. Então, o denotativo é o real, o conotativo é o figurado. Vamos ver. As estrelas do cinema brilham em cada prêmio recebido. Essa estrela está no sentido real? É a estrela do céu? Ou ele está falando que é aquela pessoa que é artista? Não está no seu sentido denotativo. Então, já não pode ser a letra A. Por que não pode ser a letra A? Porque ele quer, respectivamente, denotativo, que é o real, e conotativo figurado. Só um instante. Do céu. Então, pronto, eu quero o primeiro real e depois o figurado. Olha bem, o aluno quebrou a vidraça da escola. Veja, quando ele quebra a vidraça, isso é o sentido real ou é o sentido conotativo? É o sentido real. Esse cão arremessou e quebrou a vidraça da escola. Esse é o sentido real, é o sentido denotativo. E aqui, a testemunha quebrou o silêncio. Opa! Ele quebrou o silêncio no seu sentido real ou é o sentido figurado, de que ele falou, ele contou? É o sentido figurado. Então, eu tenho exatamente a ordem: denotativo, que é o real, e conotativo, que é o figurado. O gabarito já é a letra B. Gente, é fácil. Não é fácil? Mole, é dado. Gabarito letra B. Aquele comerciante é uma raposa nos negócios. Olha, não é o sentido denotativo, não é o sentido real do animal raposa. Não, quer dizer que ele é fera, uma raposa. Então, esse aqui é o conotativo. Ele fala: está aberta a temporada de caça à raposa. A raposa agora é o animal. Aqui é o denotativo. Mas eu precisava da ordem denotativa e conotativa. A ignorância é a mãe da maldade. Olha, conotativo, sentido figurado. Quer dizer que ela seja a mãe da maldade, é uma forma de falar. E a outra, a mãe da aluna. Opa, sentido real, denotativo. Não era aquilo que eu estava procurando. E a matemática sempre foi uma pedra no meu sapato. Pedra no sentido conotativo. Ou seja, é figurado. Não quer dizer que de fato era uma pedra que tinha dentro do meu sapato. A enorme pedra agora é denotativo, é o real. Rolou do barranco, causando a tragédia. Então, aqui ele queria a alternativa em que tivesse na ordem sentido denotativo, que é o quebrou a vidraça da escola, e conotativo figurado. A testemunha quebrou o silêncio. Tudo bem? Bota o foguinho. Bota o foguinho se você acertou. Aí. Pronto, você está ligado.
vocês estão ligados no babado aqui, na ordem. Vamos ver, então, a terceira questão que pede para a gente. No texto acima, os autores advogam sobre a necessidade de uma mudança de paradigma do mundo da moda, que inflige sobre os modelos um padrão que nem sempre é o mais humanizado. É correto afirmar que o texto argumenta que, opa, a gente precisa ler, vamos tentar descobrir o que fala o texto. Chegou a um nível irresponsável e escandaloso a magreza das modelos nas semanas brasileiras de moda. Opa! A gente já sabe que ele vai meter o pau na magreza excessiva das jovens modelos. As garotas, muitas delas recém-chegadas à adolescência, exibem verdadeiros gravetos como pernas. Gente, mas esse cara que escreveu esse texto estava diabado. E no lugar dos braços, carregam espécies de varetas desconjuntadas. De tão desencarnadas e enfraquecidas, algumas chegam a se locomover com dificuldade quando têm que erguer na passarela os sapatos pesados de certas coleções. Usualmente consideradas arquétipos de beleza, essas modelos já estão se acercando de um estado físico limítrofe, em que a feiura mal se distingue da doença. Meu Deus, a mulher não tem culpa. Meteu o pau nas mulheres, ele está estressado com a magreza excessiva. A gente já sabe que é esse o assunto. Essa situação tem um conluio de todo o meio da moda, que faz vista grossa da situação. Mesmo sabendo das crueldades que são impostas às meninas e das torturas que elas infligem a si mesmas para permanecerem desta maneira. Um amontoado de ossos com cabelos lisos e olhos azuis. Não sei se é inveja ou se realmente é preocupação. Mas esse cara aqui tá... Uma rede de hipocrisia se espalhou há anos na moda, girando viciosamente sem parar. Os agentes de modelos dizem que os estilistas preferem as moças mais magras, ao passo que os estilistas justificam que as agências só dispõem de meninas esqueléticas. Esse cara tá... Eu acho, né, Fernando? Em uníssono, afirmam que eles estão apenas seguindo os parâmetros de beleza determinados pelo mercado internacional, indo todos se deitar, aliviados e sem culpa, com os dividendos debaixo do travesseiro. Olha o desgraçado. Alguns mais sinceros dizem que não querem gordas. Contra nós, gordinhas. Com isso se referindo àquelas que vestem número 36. Um dia que eu vesti 36, mano. Outros explicitam ainda mais claramente o que pensam dessas modelos. Afirmam que elas não passam de cabides de roupas. Isto forte, né? Olha, aqui eu já saberia do que se trata. Ver se a gente consegue encontrar alguma coisa relacionada. O mercado da moda é o principal responsável pela decrepitude das modelos, porque ele cobra caro pelas peças de roupa que expõe nas passarelas. O que isso tem a ver? O mercado da moda não é o culpado. Ele está culpando aqui as pessoas que contratam essas mulheres para desfilar. Eles sempre contratam assim, número 33, número 34, número 36 já é gorda. E não tem nada a ver com a roupa ser cara. B. O capitalismo em geral é capaz de promover a beleza feminina, sem se preocupar com a saúde pública. Será que pode ser isso? Ou será que isso não tem nada a ver? O capitalismo tem a ver com essa preocupação com a saúde feminina? Vamos seguir. Está mais do que na hora de a sociedade rever seus conceitos baseados no machismo, que vê o corpo feminino apenas como um meio de saciar o desejo masculino. Se fosse assim, ele falaria o contrário, que os homens gostam de mulheres com curvas. Não tem nada a ver, ele nem cita os homens aqui, não fala de machismo. D. Não é possível promover a saúde no campo da moda. É possível sim, mas ninguém quer. E. A saúde das modelos é sacrificada em nome do mercado, que dita as normas de beleza e comportamento do sujeito. Gabarito, letra E. Vamos ver o final aqui, olha. É hora de parar com essas mistificações da moda, que prega futuros ecológicos, convivências fraternais e fantasias de glamour, enquanto exibe nas passarelas verdadeiros flagelos humanos. Olha só.
As modelos, olha, as modelos são as vítimas sacrificiais de um rei, de um Deus sem rosto. Então, elas são sacrificadas. A saúde delas é sacrificada em nome do mercado, que é o mercado que vai ditar normas e comportamentos. Gabarito, letra I. Assim, eu achei um texto um pouco pesado. Não sei se o cara estava indignado, não sei se foi um homem, se foi uma mulher, mas o cara pegou muito pesado com os modelos. Porque se tinha que culpar alguém, que culpe, mas também não humilhe os modelos, que elas estão só cumprindo o papel delas, né? Se eu lesse um texto, se eu fosse assim, lesse um texto que eu tenho graveto nos braços, que eu não consigo me segurar, eu ia ficar arrasada. Eu, que sempre tentei vestir 36, nunca não passei nem perto. Palhaçada. Então, pronto. Gabarito da 3, letra E. Olha, a quarta questão é uma questão que trata de regência. Regência, atenção, regência é aquela preposição ou não que um verbo ou nome pode dar, ou não. Como assim, professora? Quando eu digo assim, eu sou capaz. Olha, capaz é nome. Regência de capaz. Você se pergunta. Chegou aí a casa da Jéssica e digo assim: Jéssica, eu sou capaz. A Jéssica vira, olha para mim e diz assim: você é capaz? Qual é a pergunta que ela vai fazer? Coloquem no chat. Eu chego lá, eu sou capaz. A Jéssica vai me perguntar: capaz de quê? Isso aqui é regência. Esse termo preposicionado ou não é o termo que vem da regência de um verbo ou de um nome. Então, o termo de que é a regência do capaz. É isso que ele quer que a gente descubra nas alternativas. Vamos começar pela letra E. O agrônomo é responsável da horta. Quem é responsável é responsável? Coloque para mim a regência de responsável. Quem é responsável, responsável. Cheguei à sua casa e disse assim: olha, você é o responsável. Qual é a pergunta? Eu sou responsável pelo quê? Pelo quê? O agrônomo é responsável pela horta. Ele é responsável pela e não da. Ele é responsável pela. Olha a D. Os doces estarão prontos do consumo. Aquilo que está pronto, está pronto? Como é que fica? Aquilo que está pronto para. E não do. Os doces estarão prontos para o consumo. O técnico ficou descontente. Quem fica descontente, fica descontente? Qual é a regência? Eu fiquei contente com, descontente com, ou por. Fiquei descontente pelo resultado do jogo, fiquei descontente com o resultado, mas do não. B, ela seria capaz de. Opa, quem é capaz de. Ele quer a correta. Gabarito, letra B de bola. Ela seria capaz de resolver rapidamente aquela questão. Isso é regência, aquela preposição que um verbo pode dar ou não, ou que um nome pode dar ou não. Letra A. O deputado mostrou-se desfavorável com o nosso projeto. Pensa no favorável. Quem é favorável a alguma coisa, e não com. O deputado mostrou-se desfavorável ao nosso projeto popular. Desfavorável a quê? Você pergunta. Desfavorável a quê? Ao nosso projeto popular. Então, gabarito da 4, letra B. Bota o foguinho se você acertou. Bota. Tá, repetindo. O que é regência? Quando a gente fala de regência nominal, significa que os nomes, os adjetivos, exigem ali ou não uma determinada preposição. Essa preposição vai depender do adjetivo. É você que vai fazer a leitura e vai dizer: você eu estou descontente com algo. Se está pronto, se eu estou pronto para algo. Se eu sou responsável por alguma coisa. Então, é esse conhecimento que ele está cobrando de você na quarta questão. Não é tão complexo, não é não. Não venha me dizer que é difícil.
Porque não é. Vamos ver assim. Professora, 5 é chata. Realmente. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação do processo de formação das palavras. Opa! Quando eu falo de processo de informação de palavras, eu estou falando do processo de composição, justaposição, prefixação, derivação sufixal, derivação regressiva. Mas o que eu preciso saber? Vamos pegar a palavra desfazer, ou melhor, vamos pegar a palavra fazer. Vou pegar feliz. Eu gosto de usar esse pobre desse feliz. Olha para o feliz. Feliz é uma palavra principal. Por que eu digo que ela é uma palavra principal? Porque ela já existe bonitinha sozinha. Ela está perfeita. Mas, a partir do processo de formação de palavras, eu posso criar novas palavras utilizando o feliz. Eu posso criar novas palavras utilizando a palavra feliz. Pessoal, que palavras eu posso criar a partir de feliz? Diz para mim. A partir de feliz, que palavras eu posso usar? Posso criar infeliz. Felizardo. Felizmente, felizardo. Eu vou colocar o felizmente, já é o mais comum. Feliz, infeliz, felizmente ou infelizmente. Vou colocar esses 3. Felizmente e infelizmente. Consigo criar aqui várias palavras utilizando o meu feliz. Isso é formação de palavras. Eu preciso saber quem eu estou adicionando. Se eu coloco um termo antes do radical, antes da palavrinha principal, eu digo que estou diante de um prefixo. Se eu coloco o termo depois, eu digo que eu estou diante de um sufixo. Então, prefixo eu coloco antes, sufixo eu coloco depois. Prefixo eu coloco antes, sufixo eu coloco depois. Vamos fazer a leitura de impaciente. Lembra que ele quer errada. Impaciente. Pessoal, qual é a palavra que existe sozinha aqui na palavra impaciente? Ela existe sozinha. Quem é? Quem é a palavra que existe sozinha? É paciente, não é? Muito bem. Eu acrescentei, antes de paciente, o in. Isso é uma derivação prefixal. Por que prefixal? Porque eu coloquei um prefixo antes da palavra principal. Fez fazer, pessoal, quem é a palavra que existe sozinha? Quem é? Fazer. Fazer. E eu acrescento a fazer o des. Coloquei na frente da palavra principal. Estou diante de uma derivação prefixal, chamo de prefixo. Então, a letra A está certa, ela diz que é derivação prefixal. Perfeito. Prefixo é o que vem antes. Vamos ver folhetim realidade. Lembra, nem sempre você vai ter a palavra perfeita lá, mas o radical vai existir. Folhetim vem de quê, pessoal? Qual é a palavra que dá origem? Folha. Isso, tá aqui, ó. Tenho folha. Eu coloquei alguém vindo depois, no final. Esse termo que eu adiciono depois, eu chamo de sufixo. Mesma coisa realidade. Em realidade, qual é a palavra principal que existe sozinha? Real. Eu acrescentei depois dele um outro termo. Esse termo que eu acrescento depois da palavra principal que existe sozinha, eu chamo de sufixo. Então, a letra B diz que é derivação sufixal verdadeiro. Vamos ver a letra C? Infelizmente e integralmente. Vamos olhar quem é infelizmente? A palavra principal é o feliz, não é? Veja, eu acrescentei prefixo e eu acrescentei sufixo. Derivação prefixal e sufixal. Agora, integralmente, quem é a palavra principal? Integral. Eu só acrescentei sufixo. Tá certo esse gabarito? Tá certo essa letra C?
Não, ela está errada. Por quê? Porque ela não pode dizer que integralmente é formado por derivação prefixal e sufixal, porque integralmente só tem sufixo. Integralmente só tem sufixo. Gabarito, letra C. A derivação regressiva ocorre quando há perda de fonema e mudança de classe gramatical. Então, se há perda de letra, se há perda de fonema e mudança de classe gramatical, estamos diante de uma derivação regressiva. Por exemplo, o verbo chorar. Chorar é verbo. E aí eu vou tirar duas letras daqui. Vou tirar o ar e vou trocar por o. Choro. 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 Vê que é uma de choro, né? Choro vai ser verbo, eu choro. Mas o choro, vou colocar assim, até o som muda, vocês estão vendo só? O choro. Vê que eu perdi letra, antes era chorar, eu perdi a letra e eu tive uma mudança de classe. Choro deixou de ser verbo, choro se transformou em substantivo. Isso é derivação regressiva. Então, choro vem de chorar. Professora, mas e boteco? Ai, não diga para mim que existe o verbo botecar, porque se existe, eu botequei. Esse sábado eu vou botecar. Professora, não me diga isso. Não. Boteco vem de botequim. Botequim. Como ele perde letras, como perde fonema, ele acaba se transformando em boteco, a gente diz que é uma derivação regressiva. Então, os dois estão certos, mas não existe verbo botecar, tá? Por favor, nada de usar negócio de botecar hoje, pelo amor de Nossa Senhora. Vamos ver a última. Imortal e prever. Qual é a palavra principal? Mortal. E em prever, ver. Ver que eu acrescentei prefixo antes de mortal e prefixo antes de ver. Derivação prefixal. Realmente o gabarito era a letra C de concursado, que é como muito em breve vocês estarão. Amém. Foguinho, foguinho. Aí. Pronto. Tudo bem? Estão vivos? Qual é o gabarito Qual? da terceira? Porque eu tava ocupado aqui. Da terceira. E de espírito. Oi? Letra E, de espírito. 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 Peraí. Bom, eu vou fechar aqui minha câmera rapidinho, só para pegar o bebê, amor. Traz o gordinho aqui, para dar mamar para ele enquanto a gente resolve as questões. Ele está enjoando demais. Traga aqui o gordinho. Ele também é meu filho, garoto. Estou me separando, gente, do meu marido. Ainda não contei para ninguém. Amor. Não faça isso, professor. Estou me separando do meu marido, que ele me dá muito trabalho, sabe? Aí eu já estou querendo largar dele. Se vocês tiverem um homem rico para mim, por favor, vocês podem mandar, tá? Obrigada. Eu, professor, eu sou rico. Você não quer ficar comigo? É. Se tiver dinheiro, meu amigo, não tem problema. Bora conversar depois. Ei, tá vendo, amor? Perdeu. Professora, tem a número 2, que eu estava ocupado aqui também. Passem a 2 pro Marlon, meu futuro marido, tá? Okay. Bora lá. Vamos colocar aí no chat para ti. Vamos para a sexta. A sexta diz assim: marque a alternativa em que a regência verbal está aplicada incorretamente. De novo, é outra questão de regência. Eu já te ensinei essa parte de regência. Vamos aqui aplicar, né? Vamos para a letra A. Eu quero uma assinatura de TV a cabo. Pessoal, cheguei lá na casa do Marlon e disse assim: Marlon, eu quero. O Marlon vai dizer: você quer o quê? Olha, vê que não exige nenhuma preposição. Então, eu quero uma assinatura de TV. Tá perfeito. Tá maravilhoso. Porque quem quer algo. Sem preposição, sem nada. E eu trouxe aqui.
Uma assinatura de TV a cabo. Bora ver a B. Hoje assistiremos um clássico. Ah, regência do verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, anotem aí. O verbo assistir no sentido de ver exige preposição a. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Hoje assistiremos a um clássico. Ficou faltando a presença da preposição. Ficou faltando a presença da preposição a. Gabarito, letra B. Ele quer aquela que está errada. Lembra aqui comigo. Vai chegar, vocês vão começar a assistir aos jogos da Copa. Você vai dizer, eu assisti ao jogo. Com preposição a. Não pode esquecer que tem presença de preposição, o verbo assistir no sentido de ver. No sentido de ver. Presença de preposição a. C. As enfermeiras assistiram a criança. Olha, esse assistir aqui está no sentido de ajudar. Se o assistir estiver no sentido de ajudar, ele não exige preposição. Professora, mas tem um a antes de criança. Mas esse azinho aqui é artigo. É o artigo que acompanha a criança. Então, as enfermeiras assistiram a criança no sentido de ajudar. Elas ajudaram a criança. Está perfeito também. Verbo chegar. Quem chega, pessoal? Chega a. Quem chega, chega a. Professora, mas eu digo que eu chego no. Pois pare. Pare. Eu cheguei na escola. Pare. Eu cheguei na aula. Pare. Quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Guarde isso. Então, está corretíssimo aqui, porque ele diz chegamos ao teatro. Perfeito. E a última, nunca lembro o nome dela. Vamos lá, essa aqui eu vou colocar aqui em cima. A gente tem duas regências para o lembrar. Nós temos o lembrar e temos o lembrar-se. Se for lembrar sem o cezinho, é lembrar algo. Ele lembrou o nome. Pronto. Vê que aqui esse lembrou não tem esse Czinho junto. Se ele não tem esse C, então ele vai lembrar algo sem preposição. Agora, se ele disser, ele se lembrou, opa, agora ele vai exigir alguém. Quem é que ele vai exigir? Fala para mim. Ele se lembrou. Qual é a regência? Quem que ele vai exigir? D. Ele se lembrou de. Muito bem. Ele se lembrou do nome. Olha aqui. Presença da preposição. Então quer dizer que se não tiver o Czinho, não coloco preposição. Exato. Eu lembrei o rapaz. Agora, se eu colocar pronome, eu me lembrei, olha o me, eu me lembrei do rapaz. Vou ter que colocar a preposição. Pronto. Então, aqui ele trouxe da forma certa. Nunca lembro o nome dela. Isso aqui está correto. Vamos supor que ele tenha colocado me. Nunca me lembro do. É assim que funciona no português. Professora, por que assim? E eu que sei, menina, não estava nem vivo ainda quando eles inventaram isso, não estava nem viva. Eles inventaram, eu só reproduzo, porque eu vivo disso. Então, lembrar sem pronome, você não vai colocar preposição. Lembrar com pronome, mete-se nos outros sempre. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos. Tiver a presença do pronome, coloca a preposição de. Tudo bem? Estão vivos?
Então, e tu, gordinho, tá vivo? Tá brincando? Você tá mamando no meio da aula, menina. O troque. É o loirinho, né? Esse gordinho, quantos anos ele tem, professor, o seu gordinho? Tem 8 meses. É uma bênção ele, hein? É o gordinho. Bora, vamos pra sétima. Agora tu já tá meio mudado. Tu vai casar mesmo assim? Com um filho de 8 meses? Com toda a banha, como diz o meu amigo. Com todo o rebanho. Eita, Marlon, Marlon quer casar, gostei. E quem disse que eu tava brincando? Se tiver dinheiro, né, meu filho? Eu pego o papai rico, né? É tudo que a gente tá precisando. Bora pra sétima. A sétima diz assim. Nananana. O segundo verso é composto por sequência de termos conectivos, sobre os quais é correto afirmar que, os nossos conectivos. Quais são os conectivos que ele traz aqui para a gente? Vamos ler? Como vai? Tudo bem, apesar, contudo, todavia, mas, porém, eita, coitado. As águas vão rolar, não vou chorar se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais. O homem sofrido, ele está bem, apesar, contudo, todavia, mas porém, ele está bem, esse pobre. E aí ele fala, apenas o termo mais não possui o mesmo valor dos outros. Olha, ele está falando que o mais é diferente de porém, de todavia, contudo, apesar. Ó, ele está dizendo que é isso. Mas esses caras são, pode até tirar esses caras são adversativos. Eles indicam oposição. Geralmente, a gente usa isso, principalmente quando a gente é adolescente, para falar do cara, que o cara não é fotogênico, mas ele é bonito. Amiga, ele é muito bonito, mas, olha a oposição, olha o contrário, mas ele não sabe tirar foto. Coitado, ele não sabe tirar foto, mas ele é bonito, tá? Estão trazendo a ideia de oposição. Esses caras possuem o mesmo valor semântico, então ele está errado aqui porque ele diz que não. Vamos ver. O termo todavia está diretamente ligado à ideia de morte, expressa no quarto verso. Eu nem trouxe esse quarto verso aqui, que eu acho que ele nem está aí, esse negócio de morte. Mas o todavia está ligado a tudo bem. Está tudo bem, todavia, contudo, mas, porém, se todos os termos conectivos do verso possuem o mesmo valor semântico. É isso, sim ou não? Sim. Por quê? Porque todos esses termos são adversativos. Todos esses termos marcam aí oposição. Todos esses termos marcam aí oposição, né, meu filho? Tu já está aprendendo português, né? Olha o gordinho, olha o gordinho. Eu já estou aprendendo português, que quando eu passar no concurso, tem que E ser logo. esse gordinho aí. Então, pronto. O gabarito é a letra C. Todos os termos conectivos do verso possuem o mesmo valor semântico. O termo, contudo, realça a ideia de superação. Nada a ver. Todos esses caras, contudo, todavia, mas porém, estão ligados a tudo bem. Os outros conectivos que possuem o mesmo valor semântico dos termos presentes poderiam ser, entretanto, verdade. Ele está dizendo que o entretanto tem o mesmo valor de mais, porém, contudo, todavia. Isso é verdade, não é? Sim, é verdade. E ele traz, entretanto, e destarte. Não, destarte é conclusivo. Traz ideia de conclusão e não de oposição. Por isso, realmente, o gabarito é letra C. Bota o teu foguinho aí se você acertou, seu foguinho se você errou. Muito bem. Vamos, então, para a oitava questão, que é uma questão de interpretação. Diz assim, no trecho acima, o autor considera o hipertexto como uma rede original de interfaces. Considerando os argumentos apresentados no texto, é lícito afirmar que Levi, partindo de traços tomados de empréstimo de várias outras mídias,
O hipertexto constitui, portanto, uma rede original de interfaces. Algumas particularidades do hipertexto, seu aspecto dinâmico multimídia, devem-se ao seu suporte de inscrição ótica ou magnética e seu ambiente de consulta do tipo interface amigável. As possibilidades de pesquisa por palavras-chave e a organização subjacente das informações remetem aos bancos de dados clássicos. O hipertexto também desvia em seu proveito alguns dispositivos próprios da impressão. Índice, thesaurus, sei lá como é que fala, referências cruzadas, sumário, legendas. Um mapa ou esquema detalhado com legendas já constitui um agenciamento complexo para uma leitura não linear. A nota de pé de página ou remissão para o glossário por um asterisco também quebram a sequencialidade do texto. Uma enciclopédia com seus tessários, suas imagens, suas remissões de um artigo a outro, por sua vez, uma interface altamente reticular e multimídia. Pensemos na forma de consultar um dicionário, onde cada palavra de uma definição ou de um exemplo remete a uma palavra definida ao longo de um circuito errático e virtualmente sem fim. É uma rede original de interfaces. Ele é dinâmico, multimídia, isso vai ajudar a gente a responder as questões. Considerando os argumentos apresentados, é lícito afirmar que ele defende a ideia de que o hipertexto requer certa ordem de leitura, dependendo da forma como a informação é apresentada ao leitor. Ele quer dizer que o hipertexto se caracteriza por copiar e reproduzir infinitamente modelos tradicionais de leitura de texto. Será que é isso? Ele quer dizer que, a depender do suporte do ambiente de consulta, a mensagem do hipertexto pode deixar de ter uma interface amigável. Quer dizer que a forma de consulta de um dicionário é o exemplo clássico de que deve haver uma ordem para as informações dispostas no hipertexto, ou ele quer dizer que o hipertexto não se caracteriza por seu caráter de leitura não linear da informação. Qual foi o gabarito dos senhores? Para a gente fechar aí o chave de ouro. Menino, vão colocando aí no chat o gabarito de vocês. Enquanto eu vou salvando um menino aqui. O menino já está para destruir todas as minhas coisas. É isso, olha, quando vocês forem fazer filhos, vejam bem se vocês vão gastar dinheiro com esses meninos. Que é muito dinheiro. Qual é o gabarito? Gabarito, letra E. Muito bem. O hipertexto se caracteriza por seu caráter de leitura não linear da informação. Vê que ele é dinâmico. Ele fala lá em cima que ele é dinâmico, ele não segue uma sequência contínua. Porque linear, olha, linear quer dizer que segue uma sequência, é algo organizado em uma linha reta, é algo que você não muda. Mas o hipertexto não, o hipertexto é dinâmico, ele tem um aspecto diferente, não linear. Então, realmente, o gabarito é a letra E. Vocês interpretaram muito bem, a gente já consegue matar aqui por esse trecho, que ele fala seu aspecto dinâmico e multimídia, ou seja, ele não é linear, ele não anda nessa linha reta, ele não segue um padrão, sempre vai ser um meio. Então, gabarito, de fato, letra E. Né? Acertaram? Foguinho, quem acertou a última. Resolvemos nossas 8 questões. Vendo que é a minha primeira vez com vocês. Nas próximas, a gente vai dividir ali por tópicos, trazer um pouco mais de concordância, um pouco mais de crase. Sabem que nem sempre eu vou conseguir questões dessa banca para vocês, porque ela tem pouquíssimas provas. Então, a gente vai ter que pegar outras bancas para trabalhar aí nos nossos alunos. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Tá por aí que eu vou apagar meu incêndio aqui do meu gordinho? Estou aqui. Obrigada, professora Ana. Obrigada, eu que agradeço Gordinho, pela participação. Ele roubou a cena. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Estou aqui sempre que necessitarem. Um beijo a vocês. E depois, Marlon, a gente conversa, viu? Nosso relacionamento já dá para começar. Para começar esse relacionamento, para começar esse relacionamento, eu preciso de R$1.000 no Pix, tá, Jéssica? Fala para ele logo aí, tá? Tá bom. Faz o Pix, Marlon. Manda.
Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Boa tarde, bom final de semana.